À tarde, eu vi um termômetro em Curitiba, 34 graus. Nossa, 34. É quente. Achou Isaías? Agora deixa marcadinho. Agora acha Apocalipse, que é fácil. Livro do Apocalipse, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João e à sua igreja. Apocalipse 8. Quero ler com a igreja o versículo de número 13. Apocalipse 8, verso 13. Assim diz a palavra. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Feche seus olhos. Deus maravilhoso, graças nós te damos porque estamos aqui na tua casa, meu Pai. E eu oro neste momento pedindo a revelação que vem dos céus mediante essa palavra que foi lida. E peço, Pai, que possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que possamos aprender um pouco mais nessa noite e sairmos edificados para a honra e glória do teu santo nome. Não permita, meu Deus, que nada, nem ninguém venha atrapalhar neste culto, porque este momento nós separamos para dar a honra a Ti. E temos absoluta certeza que é o Teu nome que será glorificado neste lugar. Tu és bem-vindo com os Teus santos anjos, meu Senhor. E todo espírito contrário à palavra de Deus, eu ordeno agora que se afaste deste ambiente, em nome de Jesus. Amém e amém. Aceite-se por alguns instantes. Diz comigo assim: ai, ai, ai. Mais uma vez. Ai, ai, ai. 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 Sabe, meu amado, o apóstolo João estava recebendo revelações diretamente dos céus. Deus tinha aberto a visão dele, arrebatado, não dá para entender direito como é que foi esse negócio, essas visões que ele teve, essa experiência no sobrenatural. Parecia que ele estava na terra, mas ao mesmo tempo ele parecia que ele estava lá no céu mesmo. Uma porção de coisas aconteceu. Deus foi dando visões a João, foi dando visões, e ele foi percebendo que Deus tinha coisas muito específicas para trazer ao conhecimento dele. E ele vai dando essas visões. Certa vez ele olha e vê um livro. E esse livro estava lacrado. A Bíblia chama de um livro selado. João vê um livro. E esse livro selado, esse livro lacrado, esse livro fechado, chama a atenção do apóstolo João. E ao olhar para esse livro, ele observa que de fato deveria ter algo diferenciado ali. Ele vai olhando, vai prestando atenção, vai vendo aquilo que Deus está trazendo ao seu conhecimento, e ele percebe que aquele não era um livro comum. Ele percebe que aquele livro era um livro diferenciado. Ele percebe que aquele livro tinha algo de muito especial naquele livro. E ele, naquele momento, não sabia se ele dava glória a Deus bem forte ou se ele dizia: ai, ai, ai. O fato é que ele viu esse livro selado. E ao ver este livro selado, coisas começam a acontecer. E o Senhor diz que só tinha um que era digno de abrir aqueles selos.
Aquele livro selado. E é aberto o primeiro selo. E o ai, alguém certamente gritou. E ao abrir-se o segundo selo, outros gritaram ai em outros lugares. E assim foi o terceiro, e assim foi o quarto, e assim sucessivamente. Problemas, perigos, dores, sofrimentos. Conforme os selos iam sendo abertos, os ais iam sendo ditos. Problemas. Por quê? Por causa da justiça. Deus está fazendo justiça. Depois que esses selos são abertos, a Bíblia diz que houve um silêncio no céu. Um silêncio. Um tempo de silêncio. E depois deste momento de silêncio, os anjos começam a se colocar ali em fila, e cada anjo vai se colocando na sua posição, e esses anjos vão recebendo como trombeta nas suas mãos. E eles recebem, cada anjo recebe uma trombeta, e fica com a sua trombeta na mão, e recebe ordem para tocar aquelas trombetas. Porém, aquelas trombetas não eram mais vozes de júbilo, aquelas trombetas não eram mais vozes de alabança, ou de alegria, ou de comemoração. Aquelas trombetas anunciavam juízo. E cada vez que uma daquelas trombetas eram tocadas, problemas e catástrofes aconteciam na terra. E isso na visão de João. Porque nós cremos que, como o Apocalipse ainda é o livro das revelações, aquilo que João viu é aquilo que ou está acontecendo ou ainda vai acontecer em grandes escalas, em grandes proporções. Há quem diga que o Apocalipse já está acontecendo gradativamente. E há quem diga que o Apocalipse ainda vai se cumprir na íntegra. O fato é que nós precisamos estar preparados, porque as trombetas vão tocar. Quando essas trombetas tocavam na presença de João, catástrofes. Ou era morte, ou era juízo, ou era fome, eram pestes, coisas terríveis. Como consequência de pecado, como juízo que era necessário sobre a terra. E várias dessas trombetas já haviam sido tocadas, até que uma águia começa a voar no céu, diz ali o versículo 13, e essa águia, voando em meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 os que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta e dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Se nós formos continuar a ler a história, nós vemos que, de fato, a preocupação dessa águia, a preocupação de João com relação ao toque dessas trombetas, de fato, era uma preocupação diária. Porque sabia que viria juízo. Este ai não era um qualquer ai. Este ai, ele trazia, de fato, uma ideia até de maldição. Esse ai, ele me dá uma ideia de um juízo iminente. Foi julgado e não ficará sem a punição. Então existe uma preocupação, porque ninguém quer passar por juízo. Ou quer? Queremos passar pelo juízo? Não queremos ir para os ais. E quando a Bíblia vai falando deste ai, nós vamos entendendo que de fato o Senhor está preocupado. Muito preocupado. Gramaticalmente falando, ai é uma interjeição. E a gente sabe que no português as interjeições, elas possuem valores de expressão. Por exemplo, eu quero expressar um sentimento, eu quero expressar uma sensação que estou tendo, eu quero expressar um estado emocional ou até mesmo um estado espiritual. Eu uso a interjeição. Ai, ui, e assim por diante. Problemas à vista quando nós ouvimos ai. É assim, não é? Você já ouviu alguém dizer ai? Quem já ouviu alguém dizer ai? Como é que foi a experiência? Foi boa ou não foi boa? Quando alguém diz ai,
Está feliz? Está triste? Está preocupado? Está com dor? Como é que é esse negócio? É positivo ou é negativo quando alguém diz, ai, negativo? Sabe, meu irmão, eu fiquei refletindo sobre essa questão do ai. O ai de imediato, vamos supor, se eu estou correndo, tropeço, machuco a cabeça do meu dedão e digo, ai, significa que eu senti dor. Sim ou não? Por isso eu gritei, ai. Só que logo que essa dor passe, o ai vai desaparecer. Doeu na hora, dali a pouquinho, acabou a dor, passou. Então, esse ai que precede ali aquele momento de dor, então eu sei que logo ele vai passar e vai acabar. Agora, aquele ai de suspense, aquele ai que eu ainda não sei se vou tropeçar com o meu dedão ou não, esse é o ai que preocupa. Porque o ai de uma criança que cai e escola o joelho, passou um sprayzinho, daqui a pouco está tudo resolvido. O ai de alguém que corta o dedo, daqui a pouco está tudo resolvido. O ai de alguém que bate o cotovelo, de alguém que cai, que acontece qualquer outra coisa, daqui a pouco está tudo resolvido. Acabou a dor, acabou o problema. Agora, aquele ai de suspense, aquele ai que eu ainda não sei o que está por vir, aquele ai que está se apresentando a mim e me deixa no ar aquela ideia, mas ai, porque esse ai é preocupante. E é esse ai que a Bíblia nos traz. É esse ai que nós estamos falando. Deus está dizendo, ai dos moradores da terra. Por que será? Porque virão dias difíceis. E nós precisamos aproveitar os tempos fáceis de evangelho para que nós não precisemos passar pelos dias difíceis que ainda virão. Ou queremos passar por estes ares? Queremos? Não queremos. Eles virão. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai guardar o justo da tribulação, do mal, da corrupção. É por isso que nós precisamos perseverar firme na presença de Deus. Jesus usou o ai várias vezes. Se você for abrir a sua Bíblia em Marcos 14, 21, você vai encontrar um texto onde Jesus está se referindo a Judas. Judas foi quem traiu Jesus. Você sabe da história. Judas se vendeu por moedas e traiu o nosso mestre. Aí o Senhor se refere a ele, usando este ai. E o Senhor Jesus, ele começa dizendo assim, olha, eu vou para a cruz, eu sei porque eu vim, eu tenho um plano a ser executado e esse plano será realizado. Porém, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Jesus iria para a cruz de qualquer jeito, mas ai daquele que traiu. Quem traiu Jesus? Quem foi que traiu Jesus? Judas traiu Jesus. E a Bíblia diz que quando ele foi se enforcar porque ele estava cheio de remorso. E remorso não faz com que ninguém se acerte com Deus. O que faz com que alguém se acerte com Deus é arrependimento. Arrependimento, a pessoa sabe que errou e não faz de novo. Remorso, a pessoa se sente culpada, mas se tiver oportunidade, faz de novo. Tem uma diferença tremenda. Jesus diz assim, ai daquele pelo qual o Filho do Homem é traído, ai de Judas. Em outras ocasiões, o Senhor Jesus também usa este ai. Mateus 10, 21, você pode aí acompanhar na sua Bíblia. Ele estava falando do juízo que viria. Ele estava falando das coisas que ele tinha feito. Ele estava lembrando do seu ministério, o seu ministério itinerante, o seu ministério missionário, de ir para uma cidade, de ir a outra cidade, de fazer a obra de Deus, de realizar, de ajudar aquele que estava carente, de libertar o cativo, de dar saúde àquele que estava na escravidão do espírito de enfermidade.
E de repente, ele olha para os lados e ele vê uma porção de gente que viram os milagres acontecendo, viram o poder de Deus se manifestando, e como se tivessem cruzado os braços, sacudido os ombros e dissessem assim, não estou nem aí. Jesus fez milagre? Ele fez? Veio um homem aí que disse que era profeta? Aí Jesus olha e diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Eram os nomes de 3 cidades. Jesus se refere às cidades, mas as cidades, meu amado, não tem olhos, não tem boca, não tem ouvidos. As cidades não têm poder de decisão, porque a cidade, ela por si só, ela é um prédio. A definição de cidade, o que é? É um território, uma região, aonde se centraliza escola, igreja, moradias, grandes comércios, a centralização das coisas. Jesus diz, ai das cidades, mas não por causa das cidades, por causa das pessoas que moravam naqueles lugares. Jesus fez uma porção de milagres e eles não reconheceram que o mestre havia estado ali. Ai daquela cidade, pastora, ai hoje também. O Senhor Jesus faz milagres em muitos lugares, faz milagres em famílias, Ele manifesta o seu poder, Ele age, Ele se revela, Ele demonstra que ali Ele está, e as pessoas o negam, as pessoas o traem como Judas o fez, as pessoas negam o seu poderio, e Jesus olha dos céus e diz assim, ai dos moradores daquela cidade. Ai dos moradores daquele bairro que decidiram fazer uma porção de outra coisa do que vir me buscar, do que vir me cultuar. Ai, no sentido de juízo iminente. Em outra ocasião na Bíblia Sagrada nós vemos Paulo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele está pregando o Evangelho. E ele observa a importância do Evangelho. Mas é como se alguém dissesse assim, mas está pregando? Por que está pregando? Era um centurião romano, tinha o seu salário, tinha o seu cargo, tinha o seu status, tinha a sua religião, tinha o seu lugar no sinédrio. O que esse homem está fazendo aí pregando o Evangelho por alguém que morreu numa cruz? Paulo, convencido do seu chamado, ele diz assim, o Evangelho é minha obrigação pregar. Paulo havia entendido que era a obrigação dele pregar o Evangelho, como também é a minha obrigação, como também é a sua obrigação, como também é a nossa obrigação de pregar o Evangelho. Para quantas pessoas temos pregado o Evangelho? Para quantas pessoas temos anunciado as verdades de Deus? Então, o apóstolo Paulo usa a célebre frase, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu gostaria que você pudesse meditar nessa frase e se colocar no lugar do apóstolo Paulo. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, porque essa responsabilidade também é minha. Jesus falou, não, pregue o Evangelho a toda criatura. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê está condenado. Mas ai daquele que não anuncia, ai daquele que não prega, ai daquele que não faz a vontade de Deus. O ai na Bíblia é uma expressão de preocupação, sim. Porque a gente está tão acostumado a ouvir falar das bênçãos do Senhor, ouvir falar daquilo que Deus pode transformar, ouvir falar que Deus pode curar, ouvir falar que Deus pode prosperar ou abençoar, e de fato Deus pode fazer tudo isso, mas ai de nós, se não estivermos firmes nos caminhos do céu. A trombeta toca e a gente não vai ver a glória de Deus. Mas se estivermos preparados, a trombeta toca, e quem não vai nos ver são os incrédulos, porque nós vamos desaparecer dessa terra. É por isso que é importante perseverar, é por isso que é importante se manter firme, mesmo diante da luta,
perseverar firme, porque senão, ai de mim, ai daquele que me entrega, ai daquele que me entrega o Evangelho. Ai, diz a palavra. Isaías, abra sua Bíblia agora, no profeta Isaías. Você está provavelmente com a sua Bíblia já meio marcada aí. Profeta Isaías, capítulo 5. Por meio da vida do profeta Isaías, o Senhor nos deixou registrada, pela palavra, algumas informações importantes, que eu chamaria de alerta. E o bom amigo sempre avisa, não é verdade? O bom amigo sempre instrui. O bom amigo sempre está alertando. Isaías capítulo 5, verso 8, diz assim a palavra de Deus. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas dessas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores, e 10 giras de vinho não darão mais do que um bato, e o homem cheio de semente não dará mais do que um menta. O Senhor está dizendo nesses versículos, ai dos gananciosos, que só querem amontoar para si, que só querem enriquecer-se, que só querem acumular posses. Aqui ele chega a citar, ai daquele que só quer amontoar os seus campos, já tem um terreno que é 2, que é 3, que é uma fazenda, tem uma fazenda que é 2, que é 3, que é 4, e vai amontoando os seus bens materiais, e nunca nada satisfaz. Aqui o Senhor claramente está falando de terras, de campos, de casas. A pessoa tem uma casa na cidade, tem um outro campo, outra na praia, tem um apartamento não sei na onde, tem um apartamento lá não sei na onde. As grandes casas. E às vezes, pessoas perto dele, perto dela, não tem onde morar, paga aluguel. Sofre. E poderia ter recebido uma ajuda, mas a ganância não permitiu. Como nós ouvimos aquelas histórias de brigas e assassinatos por causa de terra. Grandes pessoas de nomes importantes morrem. Por quê? Por causa de brigas de terra. Existe isso na sociedade. Isso é fato. Existia antes, existia hoje e vai existir amanhã. Vai existir. Mas o Senhor diz, ai dos gananciosos. Aqui está falando de casa e de campos, mas nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Tem gente que nunca se farta com aquilo que tem. Quer seja dentro de casa ou no trabalho, a pessoa sempre quer mais. Nada está bom, nada satisfaz. Se ela puder, ela rapa todo mundo, ela tira todo mundo, ela explora todo mundo. E acha que Deus está se agradando dela acumular casa, acumular campos, acumular bens, acumular dinheiro. O Senhor disse, vamos fazer montanhas de tesouros no céu, onde traça e a ferrugem não corre. Não é pecado ter aqui. O que é pecado é a ganância. E o Senhor diz, ai dos gananciosos. Verso 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém, não consideram os feitos do Senhor e nem olham para as suas obras. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O Senhor está dizendo, ai dos boêmios, ai daqueles que levam a vida na boemia, ai daqueles que começam a beber vinho pela manhã, seguem durante o dia, tomando, bebendo, se alcoolizando e prosseguem isso para a noite. Ai daqueles, porque isso não agrada a Deus.
esquenta. Tem gente que não se contenta. Tem que beber até cair. Não que possa beber um golinho. A Bíblia está dizendo: ai daqueles que se levantam para beber. Os bêbados não vão entrar no reino dos céus. E bêbado é todo aquele que tem a prática da bebida. Ah, pastora, mas eu só bebo no meu aniversário. Se você bebe uma vez por ano, você tem a prática de beber no seu aniversário. É um bêbado. Mas eu não caio. A palavra diz diferente. As suas liras, as suas harpas, tamboris e flautas, e vinham lá nos seus banquetes, porém não consideram as coisas do Senhor. A vida boêmia é algo muito forte hoje na nossa sociedade. Se nós formos analisar e contabilizar as casas noturnas que possuem nas regiões, nós vamos descobrir que Deus não escreveu isso aqui à toa, não. São muitas as casas noturnas que existem por aí e elas fervem de gente. Gente casada, gente solteira, gente que vai com a esposa, gente que vai sozinha, arruma 2, 3 esposas. Essa vida boêmia é algo de fato na sociedade. Aqui em Curitiba tem bastante, mas nós poderíamos citar São Paulo, que é uma cidade que não dorme. É todo dia, tem casa noturna aberta, é segunda a segunda. De todos os tipos, para todos os gêneros. Bebem, se embebedam, se prostituem, falam o que não devem, traem, enganam, aprontam, se corrompem, expõem seus corpos, curtem as suas liras, as suas flautas, as suas sensualidades, tudo na lascívia. E o Senhor está dizendo: ai deles. Eles não valorizam os feitos do Senhor, está escrito ali no final do 12, e nem olham para as obras das mãos de Deus. Eles não querem saber o amor de Deus, eles não querem saber que Deus cura, eles não querem saber que Deus pode transformar, mas a Bíblia está dizendo: ai deles. Aí entra a igreja entra com o papel de mostrar que existe algo melhor do que aquela diversão passageira. Querendo o amor de Deus, a oportunidade, nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. É importante a gente ter essa consciência assim, porque diz o Senhor: ai deles. Verso 18. Terceiro ai, em Isaías: ai dos que puxam para si a iniquidade com corda de injustiça e o pecado com tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus e leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Sabe ai de quem que a Bíblia está dizendo? Ai daqueles que desafiam a Deus. Ai daqueles que desafiam a Deus. A Bíblia diz que tem gente que não simplesmente caminha contra o pecado. A Bíblia diz que eles correm em direção ao pecado. E isso eles marcam o pecado e trazem o pecado para perto. Como se fosse um imã. A Bíblia está dizendo que essas pessoas fazem isso. Elas fazem o que bem entendem das suas vidas, do jeito que acham que devem. Se esquecem que a vida que elas têm não lhe pertence, porque a vida é de Deus. O corpo é de Deus e nós teremos que dar satisfação ao Senhor. E a Bíblia está dizendo: ai desses que desafiam a Deus. Eles correm contra o mal e ainda estão provando a Deus: cadê o Senhor que não faz a sua obra? É o que está escrito no texto. Acompanhe aqui novamente, olha o 19. Eles provocando a Deus: apresse-se Deus e leve a cabo a sua obra para que o vejamos. Já viu alguém assim, meu amado, que apronta, que faz, que não é honesto a Deus, que não é fiel a Deus, que não tem compromisso com a obra de Deus? Aí Deus não abençoa e a pessoa fica blasfemando e cobrando a Deus. Cadê esse Deus que não faz nada? Não vai fazer nunca enquanto estiver correndo para os laços do pecado. Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de mentira, Deus não é um Deus de imundícia. Ele é santo. E há pessoas que aprontam, há pessoas que se corrompem, há pessoas que não se esforçam nada para se posicionar
colocam diante de Deus e ainda ficam provando: cadê o Deus que vai se manifestar aí para eu ver? Sabe que Ele pode? Deus pode, meu amado. Se Ele quiser, Ele é só para lá do céu e acaba com a terra. Ele não faz isso porque Ele já fez um compromisso. Ele não vai mais destruir a terra. Ele mandou alguém para ser salvo a terra. Por meio de Jesus Cristo nós temos a chance de ser um salvo. Não precisamos mais viver nessa imundícia do pecado e nem provando e testando a Deus, porque aquele que de fato está posicionado, aquele que de fato não se rebela contra Deus, ele não precisa cobrar Deus para ver algo acontecer na vida dele. Por quê? Porque as coisas na vida dele simplesmente acontecem. Quando alguém tem que ficar cobrando: mas cadê Deus que não faz nada na minha vida? Pode ter certeza que se Deus não está fazendo nada, é porque Deus tem os seus motivos. Ai, esse foi o desafio de Deus. Verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, e que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e põem o amargo por doce e o doce por amargo. Deus está dizendo: ai dos hipócritas, ai daqueles que fingem que não está acontecendo nada. A pessoa sabe que está errado, mas ela se comporta como se não estivesse acontecendo nada. Mas eu faço aquilo, mas claro, Deus entende. Eu faço aquele outro, mas não dá nada. Não. O Senhor está dizendo claramente: ai desses hipócritas. Ai dessas pessoas que trocam o doce para o amargo, o certo pelo errado. O que é certo, o que é errado. Ai dessas pessoas que são hipócritas, que são corruptas, que fazem coisas abomináveis e acham que estão certas aos seus próprios olhos. Mas eu não estou fazendo mal se eu fizer isso para alguém. Eu não estou fazendo mal, só estou dando uma lição no fulano que aprontou para mim, que não sei o que, está se ligando. Eu não estou fazendo isso para... Ai daquele que troca o doce pelo amargo. Ai daquele que tira a luz e faz da luz a escuridade, e a escuridade luz, o bem pelo mal. Ai dos hipócritas, que não sabem discernir o certo e o errado mediante a palavra de Deus. Verso 5, verso 21. Quinto ano. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ai de quem? Ai daqueles que se acham espertos. E como tem gente que se acha esperto? Como tem gente que ludibriya todo mundo, que se acha esperto, que dá um jeitinho aqui, que dá um jeitinho lá, se acha melhor, diz: eu sou melhor, eu isso e eu aquilo, porque você nada, eu sim, eu aquilo, você nada, e menospreza e distrata e humilha. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Eu já cansei de ver gente que diz que é crente há 30 anos e às vezes eu olho e você tem certeza? Eu acho que você não se converteu. Ai daquele que é sábio aos seus próprios olhos, porque o sábio aos seus próprios olhos é como dizia o ditado, ver só o erro dos outros, o seu não enxerga. Vê a falha dos outros, a sua não observa. Aí faz, apronta, tá tudo bem, não, tá tudo bem, não teve culpa, não é assim que funciona. Dos que são espertos aos seus próprios olhos. Isso aqui traduz bem aquela nossa frase do jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, ele é maligno, gente. As pessoas, deu certo, mas dá um jeitinho brasileiro, faz isso aqui, fala com o fulano, faz a fulano, faz sobre o cacho dos panos, faz aquele outro. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Nós precisamos de uma vez por todas entender que Deus está com seus olhos sobre toda a terra e que nada vai passar desapercebido aos seus olhos. Por isso é importante eu e você assumir uma postura de Cristos na terra, de pequenos Cristos
habitantes dessa terra, de seguidores do Mestre, ainda que cometamos falhas. Mas sabemos aonde estamos pisando e para onde estamos indo. Porque se formos como esses hipócritas que trocam o mal pelo bem e fingimos que não está acontecendo nada, a Bíblia diz assim para nós: ai, ai, ai. Verso 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Mais uma vez ele fala sobre a bebida alcoólica. Ai daquele que bebe o vinho. Ai daquele que é herói para misturar bebida forte. Não sei quanto a você, mas eu já vi pessoas disputando. Eu tomo mais forte. Pode misturar isso com aquilo que eu tomo. Pode fazer isso com aquele outro que eu tomo. Meu amado, bebida é bebida. Seja com álcool, seja sem álcool. Se eu tiver com intenção de algo diferente, eu estou errado. Ah, eu quero tomar vinho, vou comprar um vinhozinho sem álcool. Qual que é a intenção do seu coração? Qual é a intenção do seu coração? Porque a Bíblia diz que não é aquilo que entra, mas sai, né? Fica mais difícil ainda. Qual é a intenção do coração? Ai daqueles que são heróis para beber vinho e valentes para misturar a bebida forte, por quais o suborno eles aceitam e justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Já viu casos assim de pessoas sendo injustiçadas? O suborno compra a palavra, o suborno compra o comportamento, o suborno compra, o dinheiro compra as atitudes, o caráter, tudo. Já conheceu pessoas assim? A Bíblia diz a eles: ai de você, ai daquele que se corrompe, ai daquele que suborna, ai daquele que prejudica o justo para favorecer o perverso. Ai dessa pessoa, ai, não vai passar impune diante de Deus. É por isso que nós estudamos a palavra. Para a gente não se esquecer que Deus é bom sim, Deus é amoroso sim, Deus abençoa sim, veio para nos dar vida em abundância sim, veio para alegrar o nosso coração e nos dar saúde sim, mas veio também para dizer: o que é certo, o que é errado é errado. Deus é o justo juiz. Salmo 75, 7 diz: Ele é o justo juiz. Justo juiz. E de tão justo que Ele é, que Ele entregou o seu Filho por nós. Por meio de um veio o pecado no mundo. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E hoje, a mulher tem que sentir dores ao dar à luz por causa do pecado original. O homem tem que trabalhar exaustivamente e com suor do seu rosto sustentar sua família por causa do pecado. Deus decretou isso em Gênesis. Não precisava ser assim. Mas como por meio de um entrou o pecado, por meio de um também entrou a salvação. Por quê? Porque Deus é justo. E por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos novamente acesso a esses céus. E ai daquele que não o recebe como seu único e suficiente Salvador. É por isso, meu amado, que nós, enquanto igreja, nós que já conhecemos a palavra, nós que não temos medo desses ais aqui, porque nós já subimos degraus na fé, nós precisamos fazer a diferença nessa terra e evitar que pessoas que ainda não conhecem a Bíblia venham a passar por esses ais. Não permitir que parentes nossos venham a passar por esses ais. Ou pessoas que nós não conhecemos na rua venham a passar por
precisais. É por isso que precisamos ser corajosos e audaciosos ao pregar o Evangelho. Pastora, eu não quero mais pregar o Evangelho para aquele meu parente, porque ele vai ficar bravo comigo. Se ele quiser ficar bravo, que fique. Mas prega o Evangelho, que antes dele bravo, picudo por uns dias até entender a palavra de Deus, do que queimando no fogo dos infernos para toda a eternidade. Antes um ai por alguns dias, uns meses, do que um ai por uma eternidade. Nós temos parentes que ficaram sem falar com a gente por meses e meses desde que nós nos rendemos o Evangelho. Mas glória a Deus que nós somos filhos e pregando. Hoje eles estão firmes na casa de Deus e não vão entregar esses ais aqui por toda a eternidade. Então hoje eu quero encorajar você. Você que conhece pessoas que estão aqui, que se encaixam com isso aqui. Seja corajoso, seja ousado, pregue o Evangelho, fale do amor de Deus. Lembre-se que é Ele que é o Deus dos céus, que está vendo tudo e que é juiz e que fará a justiça no tempo certo, em nome de Jesus. Fique de pé por um instante. Santo e querido Deus, glórias nós te damos, Pai, por essa palavra, por esse entendimento que o Senhor trouxe a nós nessa noite. Eu peço a Ti, Senhor, revigora as nossas forças, que possamos sim sempre anunciar a Tua verdade, para que cada vez mais tenhamos força e crédito para ajudar a povoar os céus. E nesta noite, eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho várias vezes, mas nunca teve uma atitude de fé, de publicamente entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo que o recebe como único e suficiente Salvador. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, você pode sair desse lugar e vir à frente. Eu vou pedir para que Deus te receba como filho. Escreva o seu nome no livro da vida. Talvez você tenha andado afastado dos caminhos do Senhor e entendeu que o ai é problema à vista e não quer passar por esses ais. Se você quiser se reconciliar com Cristo, você também pode sair do seu lugar e vir à frente. E nós vamos pedir ao Senhor que te perdoe e que te receba novamente. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso, a Tua palavra foi anunciada nessa noite, meu Senhor. E eu oro, Pai, para que os meus irmãos sejam profetas nessa terra. E aquilo que eles aprenderam hoje, que eles transmitam a outros. E que o Senhor venha usar cada um aqui em poder, Pai, para que cada vez mais nós possamos livrar pessoas desses ais. Para cada vez mais nós possamos crescer como família nessa terra e estarmos bem protegidos debaixo das Tuas asas, em nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplausos, Senhor. Glória a Ti, glória a Ti, Senhor. Seja exaltado pela tua bênção. A Ti honra e glória.